Olá, gente! Eu sou a Drama Queen, aqui do Reino 22, e hoje eu vou falar um pouco para vocês algumas dicas sobre como farmar mais, melhor e mais rápido. Quem não quer isso, não é mesmo? Recursos no Rise of Kingdoms são algo muito importante, uma vez que os recursos são utilizados para tudo, para você upar os seus prédios, para a guerra. Se você tá na guerra e você não tem recursos para curar a sua tropa, você basicamente tem que desistir, porque ou você vai brigar, seu hospital vai ficar cheio, e a partir de então suas tropas vão começar a morrer porque você não tem recursos para curar as tropas no seu hospital, ou você simplesmente para e tenta pedir para os seus companheiros recursos, mas geralmente quando chega nesse estágio, ninguém mais tem recursos para curar nada, e você acaba perdendo a sua guerra por exaustão de recursos. É também uma técnica de como ganhar uma guerra. Você sempre vai ver numa guerra as pessoas matando os farms, impedindo os outros de farmar, porque todo mundo sabe que sem recursos as pessoas não curam tropas, sem curar tropas ninguém consegue continuar uma guerra. Então aqui nesse vídeo eu vou dar várias dicas de como farmar melhor, como farmar mais rápido. Para quem não sabe, o termo farmar vem de farm, fazenda em inglês, e é o que a gente geralmente usa no jogo para poder se comunicar do que a gente vai fazer. Eu vou farmar isso é um farm e tudo mais, né? Eu vou ainda fazer um vídeo só sobre as gírias do Rise of Kingdoms. Após toda essa introdução super longa, vamos à nossa primeira dica de como farmar mais rápido, que é a dica essencial, que são os boosts de coleta. Nós temos ele em duas formas. Esse boost aqui de 24 horas e o boost de 8 horas. Esse boost ele te dá 50% a mais de velocidade de coleta. E você deve ter ele ativo o tempo todo. Por que é tão importante que ele seja ativo o tempo todo? Pelo simples fato de que são 50% a mais de velocidade de coleta direto. Ou seja, você vai farmar em 1/4 a mais da velocidade, né? Não é exatamente o dobro da velocidade, é 1/4 a mais da velocidade. Mas 50% fazem muita diferença, uma diferença enorme na velocidade de coleta. Isso sem falar que contribui para suas missões diárias, para você pegar todos esses baúzinhos aqui. Onde é que eu consigo esse boost? Esse boost você consegue aqui no correio, que o meu correio está fechado no momento. Mas ali você vai comprar, ele vai custar aí, quando ele tá muito caro, aí uns 400 mil de recursos nesse de 24 horas, mas compensa muito por essa velocidade a mais de coleta que ele dá. Você vai conseguir aí esses 400 mil de recursos de volta muito rápido. Uma segunda dica para poder conseguir aumentar a sua velocidade de coleta são as runas. Se você for em qualquer santuário ou qualquer templo, eu vou aqui no nosso templo perdido, assim que você mata os guardiões, vão sair runas, e essas runas vão dar algumas propriedades especiais, dependendo de qual runa for. Por exemplo, essa aqui vai dar mais saúde para suas tropas, e algumas vão ser runas de coleta. Aqui nós temos runa de coleta de ouro. Hoje a gente não teve nenhuma de coleta geral. Geralmente você vai ter mais velocidade de coleta para todos os recursos. Uma dica que eu dou é, se não, eu gosto mais da coleta geral, porque eu sempre procuro o que tem mais perto de mim. Mas se não tem uma runa de coleta geral, escolhe uma de coleta específica. Ouro eu nunca farmo, a menos que seja no território da aliança, para ajudar a aliança. Mas se você tiver uma runa específica para um determinado recurso, pega essa runa e foca no farm desse determinado recurso. Porque se você farmou mais do que você precisava desse recurso, você sempre pode trocar com algum colega. Eu tenho mais madeira e eu tô precisando de comida. Troca essa madeira por comida ou troca por pedra. Mas o recurso nunca é demais. Pode ter certeza, pode estar falando hoje. Por exemplo, eu tô aqui com mais de 100 milhões de cada. E em menos de uma semana eu vou estar zerada de novo. Porque recurso nunca é demais. Uma outra dica para você farmar muito mais rápido é farme sempre dentro do território da aliança. Dentro do território da aliança, a velocidade de farm aumenta em 25%. Ou seja, você vai estar farmando muito mais rápido, né? Se você pegar um ponto de recurso dentro do território da aliança. Por exemplo, esse daqui. E também, você vai estar farmando muito mais rápido se você farmar dentro do território da aliança. E se você quer aumentar o seu território de farm dentro da aliança,
uma coisa interessante de você pedir aos seus membros é o quê? Para eles irem todos para as bordas do território. Por exemplo, como você pode ver aqui, os membros estão na borda do território, não no centro do território. Nem todos, porque a gente começou a fazer isso hoje, que o pessoal está chegando ainda aqui no Reino 22. Mas é o que a maioria das pessoas aqui fazem. Por que isso? Porque se os seus membros estiverem na borda do território, abre um grande espaço no meio onde os pontos de recursos podem aparecer. Agora, se está todo mundo aglomerado, como aqui, acaba não tendo espaço para poder aparecer pontos de recursos. A gente tem alguns outros exemplos, por exemplo, aqui, onde é quase impossível, você quase não vai encontrar um ponto de recurso dentro do território da aliança. Por quê? Porque todas as cidades estão umas sobre as outras, não deixando espaço para esses pontos de recursos surgirem. Isso prejudica os membros da aliança que vão ter que ir fora do território da aliança para poder farmar. Isso prejudica a própria aliança, porque uma parte dos recursos que são farmados dentro do território da aliança vão aqui para o estoque do armazém da aliança, ou seja, se os membros não estão farmando dentro do território, é muito mais lento você encher o estoque da aliança, e aí você não tem recursos para poder fazer as suas pesquisas da aliança. Demora muito mais para você conseguir os recursos suficientes para fazer as pesquisas da sua aliança. Ou seja, farmar dentro do território da aliança é algo muito importante. Uma outra coisa importante para você aumentar a velocidade de coleta são as tecnologias de coleta. Se você vier aqui na sua tecnologia pessoal, você vai ver que tem várias tecnologias voltadas só para coleta. Aprimorar essas tecnologias vai fazer com que você aprimore a sua coleta e você consiga coletar muito mais rápido os recursos, e assim você consegue se manter mais tempo em batalha. Obviamente você tem que dar uma equalizada enquanto você vai ter de coleta e quanto você vai investir em tecnologia de guerra. Porque não adianta nada você ter uma tecnologia de coleta totalmente upada, mas na hora que chega na batalha, todas as suas tropas vão pro hospital super fácil porque você não tem poder para poder bater no inimigo. Ou seja, o inimigo encosta em você, todas as tropas vão pro hospital, você pega todos aqueles recursos que você farmou durante meses, gasta no seu hospital e acabou. Você não conseguiu lutar, você não conseguiu fazer nada. Então, é bom você dosar isso, o quanto você vai investir em coleta e o quanto você vai investir em tecnologia militar. Porque também não adianta nada você ir pra batalha, você consegue bater no inimigo, mas você não tem recurso suficiente para curar o seu hospital porque a sua coleta é muito baixa. Obviamente, você sempre pode pedir para um amigo fazendeiro te dar recursos, mas você não tem garantia nenhuma de que ele vai te enviar esses recursos. Geralmente, como eu já disse, no momento da guerra que você tá pedindo os recursos, é porque ninguém mais tem recursos. E é uma técnica também de exaustão do exército inimigo. Você ir matando os farms dele para que ele não consiga coletar, e aí você ganha a guerra por exaustão de recursos. Então, ter recursos é sempre muito importante. Uma outra dica muito importante que nós temos também são os comandantes. Alguns comandantes são especialistas para coleta, e é muito importante que você os tenha ocupados. Por exemplo, a Joana Dark. Ela tem aqui essa habilidade dela, que dá 25% a mais de velocidade de coleta. Ou seja, quando você envia ela para farmar, ela coleta 25% mais rápido. Ou o Gaius aqui, que ele é específico para alimento. Se você coloca ele para coletar alimento em preferência a outros recursos, ele vai coletar muito mais rápido, porque ele tem 20% a mais de velocidade de coleta desse recurso. Mesma coisa a Constância, que ela tem uma especialidade para madeira. Ou seja, se você setar ela para coletar madeira, ela vai ser muito mais rápido do que outro comandante aleatório que você colocar. Mas eu ainda vou fazer um vídeo específico só de comandante. Agora, saindo um pouco dessas dicas de velocidade, a gente pode pensar também nos tamanhos do ponto de recurso que você está pesquisando, que você está coletando. Por exemplo, se eu tentar aqui pegar um ponto de recurso um pouco maior, nível 6. Não vou encontrar perto da minha cidade. Opa, encontrei um de ouro aqui. Se eu tentar ir pra lá, ele tá a 2 minutos da minha cidade. Até compensaria, mas eu não tô precisando de ouro. E tá no território alheio, então nem mesmo pra minha aliança seria proveitoso eu coletar esse ouro aqui. Mas você às vezes vai ver gente andando 10 minutos para poder chegar num spot de recurso nível 6. Ou seja, essa pessoa andou 10 minutos para chegar lá no spot de nível 6,
10 minutos para voltar desse spot. Só de caminhada ela demorou 20 minutos. Eu, para coletar um spot nível 5, eu levo aproximadamente, aí se for uma madeira, uns 50 minutos no máximo, eu termino um spot de nível 5. Ou seja, essa pessoa que levou 20 minutos, nesses 20 minutos, eu já coletei praticamente metade de um spot nível 5 que eu poderia ter coletado ali próximo da minha casa. Ou seja, compensaria muito mais eu coletar em algo próximo da minha casa menor, porque o que muda é só a quantidade de recursos. A velocidade que você vai demorar para poder pegar esses recursos é a mesma. Compensa você andar tudo isso para ir para um spot nível 6 ou até, não tem maior ainda, até que a gente entre no Reino Perdido. Mas isso compensa se, por exemplo, você tá indo dormir, ou seja, você não vai checar logo, ou você vai sair para fazer alguma coisa, você vai levar um tempão para poder checar de novo. Então compensa aí você caminhar 6 minutos, 10 minutos para poder ir para um spot de nível maior. Agora, se você vai checar frequentemente a sua coleta, compensa você escolher um spot de nível menor, mas que se adeque a uma distância razoável da sua cidade. Uma outra coisa que acontece muito é quando você está indo para um spot, deixa eu ver aqui, você pode ver que tem linhas indo para esse spot também. Ou seja, essa linha azul indica que alguém da minha aliança já está indo para esse spot. Se essa linha estiver branca, quer dizer que tem alguém de outra aliança indo para esse spot. Não cortem o spot do seu coleguinha. Se a linha é azul, não vai. Isso é filha da putice. Se a linha é branca, aí vai depender da sua diplomacia do seu reino. Se você permite farmarem no território alheio, ou se você gosta da aliança que tá indo pra lá, vai depender de vários fatores. Mas se a linha é azul, não vai. Esse spot é como se a pessoa já estivesse dentro desse spot. Não tem por que você ir lá. Uma coisa que acontece também quando você vai para um spot que outra pessoa está indo, de outra aliança, é que você vai receber uma notificação dizendo que essa pessoa, se você chegar antes dessa pessoa, a sua tela vai piscar vermelha e vai dizer que você está sendo atacado até que essa pessoa chegue nesse spot. Mas na realidade você não está sendo realmente atacado. Assim que esse outro fazendeiro chegar no spot, ele vai dar meia volta e voltar automaticamente porque esse spot já estava ocupado. Mas você ainda vai estar recebendo essa notificação até que ele chegue lá de que você está sendo atacado por essa outra pessoa que estava sendo direcionada para o mesmo spot que você. Pode ficar tranquilo. A menos que se você chegou nesse spot e daí tá vindo 150 cavalarias atrás de você, aí sim você está sendo atacado. Mas se você chegou no spot, você recebeu a notificação que está sendo atacado e é 5k de siege, pode ter certeza que essa pessoa não está te atacando. Vocês só acabaram indo para o mesmo spot ao mesmo tempo. Acontece bastante, eu sempre recebo pessoas desesperadas falando: ai meu Deus, drama, fulano vai me atacar. E não, vocês só foram direcionados para o mesmo spot. Você cortou o farm daquela pessoa, ou essa pessoa estava pensando em cortar o seu farm, e alguém recebeu uma notificação aí de que estava sendo atacado. Uma outra coisa é, sempre termine o seu spot. Não vai para um spot se você não vai conseguir terminar ele. Se, por exemplo, você não tem tropas ainda o suficiente, pega uns spots menores, um spot perto da sua casa que você consegue ir voltar e fala pro pessoal da sua aliança: ó, eu não vou conseguir terminar esse spot, mas eu tive que sair pra isso, mas eu vou voltar e vou finalizar. Por quê? Se você não finaliza o seu spot, não abre espaço pra surgir um novo. Eu já peguei spot que tinha três comidinhas lá dentro, tipo, é muita filha da putice fazer isso. Algo que acontece com frequência é o quê? Alguém se direcionar para um spot. E daí você tá com um comandante de coleta que tem na árvore essa parte aqui ativada. Opa. Essa parte aqui ativa. Que dá um boost a mais da coleta quando você sai. Ou seja, se você tava coletando alimentos, você coletou 300 mil de alimentos, a hora que você sai, você recebe 6% a mais desse alimento no seu comandante. Só que, o que acontece? Quando você vai para um spot, o jogo automaticamente seta para você ter uma carga equivalente ao tamanho do spot. Ou seja, aqui a carga seria 381 e o spot é de 378. Ou seja, eu tenho 3.000 a mais de recursos. Só que algumas pessoas usam os seus próprios comandantes para coletar runa, por exemplo.
Então, eles saem do spot rapidinho, vão lá, coletam a runa e voltam pro mesmo spot. Só que a partir do momento que você saiu do spot, essa parte foi ativada. Então, o seu comandante não tá mais com aquela mesma quantidade de recursos que ele tava antes. Ele tá com aquilo mais 6%. Então, a hora que ele chegar a 100% da capacidade dele, isso ainda vai faltar um pouco para terminar o seu ponto de recurso. E aí, ele vai sair antes de terminar o ponto de recurso e outra pessoa vai ter que terminar aquele ponto de recurso porque você nem percebeu que você fez isso. Você não fez isso por filha da putice, foi por distração mesmo. Então, evitem de sair e entrar no spot se você tá com o comandante com essa habilidade ativa. Porque daí você vai ferrar o coleguinha que vai naquele spot depois e vai encontrar lá 50k de recursos porque o seu comandante saiu antes de terminar os recursos. Eu acredito que por hoje seja isso. Eu ainda vou fazer um outro vídeo falando especificamente de cada comandante e das árvores de talento para coleta. Se vocês têm alguma dica, alguma dúvida, algum vídeo específico que vocês querem que eu faça, comentem aqui embaixo. Eu tô pensando em talvez começar a fazer alguns vídeos em inglês que as pessoas estão pedindo, mas eu acho que falta um pouco de youtubers voltados para o público brasileiro, né? Porque tem muitos youtubers em inglês, mas nem todo brasileiro fala inglês para poder entender esses outros youtubers. Talvez eu faça 2 vídeos com um áudio em português, outro em inglês, não sei ainda o que eu vou fazer. Mas eu quero saber se vocês estão gostando dos vídeos, se tem alguma dica, por favor, deixem aqui o seu feedback. E até a próxima, gente. Beijos.